Nas últimas décadas, tem crescido o interesse em estudar como as forças mecânicas internas e externas influenciam os sistemas biológicos em todas as escalas. Muitas áreas da ciência animal e médica estão sendo remodeladas. O mesmo é verdade nas ciências botânicas, em que os pesquisadores continuam fascinados pelas características que as plantas têm evoluído para crescer, suportar e se adaptar aos desafios mecânicos que enfrentam. Os estudos de cada parte da planta envolvem problemas especiais da mecânica dos fluidos, baseados na função fisiológica e na geometria particulares desse reino. O vídeo busca introduzir o espectador aos conceitos de mecânica dos fluidos nas plantas e relembra a literatura matemática referente a esse assunto. Assim como os animais, as plantas apresentam conjuntos de células especializadas na realização de determinadas funções, os tecidos. O xilema e floema são tecidos condutores, constituintes do sistema vascular da planta, responsáveis pelo transporte e distribuição de substâncias ao longo do vegetal. Nas plantas, existem dois tipos de seiva: a seiva bruta, que é um líquido formado por uma solução de água e sais minerais, que é transportada pelo xilema, e a seiva elaborada, que é composta por água e substâncias orgânicas, isto é, produtos da fotossíntese, e transportada pelo floema. A viscosidade é uma das propriedades que diferencia a seiva bruta da elaborada. Essa característica do fluido corresponde à resistência ao seu escoamento. Em outras palavras, é a propriedade associada à resistência que um fluido oferece à deformação por cisalhamento, tipo de tensão gerada por forças aplicadas em sentidos opostos, porém em direções semelhantes no material analisado. Portanto, é possível concluir que o escoamento da seiva elaborada é mais difícil e lento quando comparado ao da seiva bruta, pois a sua viscosidade é maior que a viscosidade da seiva bruta. Isso pode ser evidenciado pela equação de transporte de quantidade de movimento e de massa, considerando que o escoamento em questão possui um perfil linear. Assim, quanto maior o coeficiente de viscosidade dinâmica, maior é a tensão necessária sobre o fluido, para que ele exiba um determinado gradiente de velocidade. É possível determinar se o escoamento de um fluido é do tipo laminar ou turbulento através do cálculo do número de Reynolds. Se o número obtido for maior ou igual a 2000, considera-se que o fluido escoa de maneira turbulenta. Se for menor que 2000, considera-se fluxo laminar. Com base em um artigo científico mencionado nas referências, o valor para a densidade da seiva bruta pode ser aproximada para 1000 kg por centímetro cúbico. O diâmetro médio do xilema é 20 micrômetros, a viscosidade de 10 a menos 3 pascal por segundo. Assim, a velocidade de escoamento de uma planta com porosidade difusa é de 1,7 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. O cálculo do número de Reynolds resulta em um valor extremamente inferior a 2000, o que classifica como laminar o escoamento da seiva bruta. Como mencionado anteriormente, existe basicamente dois tipos de transporte de seiva na planta: o transporte de seiva bruta e o transporte de seiva elaborada. Existem duas principais teorias que explicam o transporte da seiva bruta na planta, que é ascendente. A primeira delas é a da tensão-coesão, e a outra teoria é da pressão radicular. É através da capilaridade que as plantas conseguem levar a água que contém os nutrientes necessários ao seu metabolismo, desde suas raízes até as suas folhas. O efeito da capilaridade é, portanto, o reflexo da tendência de algumas substâncias em subir ou descer por paredes de tubos finos, isto é, tubos capilares. Quando o líquido se encontra nessa situação, ele é submetido às forças de coesão, responsável por manter as moléculas do líquido unidas, e de adesão, em que consiste na atração das moléculas do líquido com as moléculas do tubo, no caso dos vasos condutores. A eficácia do fenômeno de transporte de massa da seiva bruta pelo xilema é garantido pela ausência de conteúdo celular do vaso, o que
contribui para o escoamento do fluido. É possível afirmar também que há perdas de carga na condução de seiva bruta, devido, por exemplo, ao atrito entre as paredes do tubo. E também, por conta das pequenas dimensões dos vasos condutores, a análise precisa do escoamento é dificultada. Considerando o escoamento em regime permanente, com conservação de massa e fluido incompressível, é possível simplificar a equação do transporte de Reynolds e obter uma relação inversamente proporcional entre a velocidade de escoamento e a área de seção do vaso condutor. Portanto, quanto menor a área da seção do vaso, maior será a velocidade do fluido no local. A perda de água pelas plantas na forma de vapor também se constitui como um fenômeno de transporte e é um processo nomeado como transpiração. Este funcionamento fisiológico pode ocorrer através da cutícula, que é uma estrutura presente nas folhas e no caule, da lentícula, que são zonas de tecidos vegetais mais internos e com pequenos vazios, devido à desorganização das células, e dos estômatos, que são as estruturas externas da epiderme e são responsáveis por 90% da transpiração. O fenômeno de transporte envolvido nesse processo é o transporte de massas de vapor de água, através da difusão, devido à diferença de pressão do fluido, da planta e do meio externo. A variação da propriedade mássica na planta, que é o sistema, é dada pelo teorema de transporte de Reynolds. Em algumas espécies, como os cactos, essa propriedade varia com o tempo, característico do regime transiente, uma vez que o habitat desse tipo de planta compreende regiões semiáridas e, por isso, é preciso acumular água em seu interior. A propriedade mássica em questão pode variar também com o período do dia, de acordo com o grau de luminosidade e o calor ambiente. Analisando o gráfico, é possível notar que a transpiração excede a absorção durante o dia e, portanto, a vazão de vapor de água de saída é maior do que a vazão de entrada. Isso ocorre devido à alta luminosidade e o elevado calor ambiente, quando comparado com o período da noite, em que ocorre o inverso. A pressão radicular, também conhecida como pressão positiva da raiz, é um processo de ascensão da seiva bruta nas plantas que pode facilmente ser visualizado quando o caule de uma planta jovem é cortado e a seiva é perdida, durante algum tempo pela zona de corte. Um gradiente de concentração entre as células da epiderme da raiz e o solo cria uma força motriz ao movimento da seiva. Os íons são absorvidos pelas células da raiz que ficam hipertônicas em relação ao solo, o que gera uma tendência para o transporte de massa para essas células por osmose. O mesmo ocorre nas células seguintes. Ao chegar no xilema, a seiva terá de efetuar um movimento ascendente contra a força da gravidade, até as células fotossintéticas. Uma das teorias que explica esse movimento é a teoria da pressão radicular. Ao contrário do que acontece no mecanismo da tensão-coesão, quando a seiva bruta do xilema está sujeita à pressão radicular, ela encontra-se sob uma pressão positiva e não sob tensão, pressão negativa. Essa pressão tem valores entre 0,05 e 0,5 megapascal e é resultado da acumulação de íons absorvidos do solo pelas células xilemáticas da raiz. Em consequência dessa acumulação, é gerada uma diferença de pressão entre as células da raiz e das folhas, na qual, na raiz, a pressão é maior do que nas folhas. O resultado é a criação de uma pressão hidrostática que empurra a seiva no sentido ascendente. Esse deslocamento através do xilema é unidirecional, sendo laminar por se tratar de uma seiva bruta, como demonstrado anteriormente no caso da teoria da tensão-coesão. Sendo assim, é válido mencionar também que esse transporte de massa também possui perdas, podendo ser analisado pela equação de Bernoulli, modificada para perdas de cargas. O transporte de seiva elaborada, resultante da fotossíntese, desde as folhas, órgãos produtores, até o restante das plantas, órgãos consumidores, é realizado pelo tecido conhecido como floema, que, ao contrário do xilema, é formado por células vivas.
Essa translocação da seiva elaborada é explicada através da hipótese do fluxo de massa, teoria de Muncke, arrastamento mecânico da glicose, e também devido a um gradiente de concentrações. O mecanismo envolvido nessa teoria vem esquematizado. A glicose é transformada em sacarose antes de seguir para as próximas células. Devido à maior concentração de sacarose nas células produtoras, em A, entra uma maior quantidade de água nelas do que nas demais células de reserva em B. Isso gera um aumento de pressão nas células produtoras e a solução se desloca até as células de reserva, arrastando consigo a sacarose. A fotossíntese, processo essencial para a sobrevivência de uma planta, possui em si inúmeros fenômenos de transporte. Esse processo, que converte energia luminosa em energia química, sintetiza substâncias orgânicas a partir de água, dióxido de carbono e luz. É no interior de estruturas denominadas cloroplastos, localizados na folha, que ocorre essa transformação. Atualmente, a fotossíntese é dividida em duas etapas, a luminosa ou fotoquímica e a química ou escura. A fase luminosa é caracterizada pela absorção de luz pelos pigmentos do cloroplasto, especialmente as clorofilas, e pela transformação de energia luminosa em energia química. A luz ela é absorvida por receptores chamados de fotossistemas, o que provoca um transporte de elétrons através de uma cadeia transportadora de elétrons. A energia absorvida da luz solar possibilita esse processo, transferindo-se aos elétrons e fazendo-os deixar a clorofila em forma de moléculas que carregam energia. Na fase escura, há enzimas que catalisam as reações até a formação dos compostos orgânicos, como a glicose. Para sintetizar a glicose, são utilizadas matérias-primas muito simples e disponíveis no meio terrestre ou líquido, a água e o gás carbônico. Quando o ser fotossintetizante é aquático, a água e o gás carbônico do meio líquido se difundem através das membranas celulares. A energia luminosa propaga-se por radiação em unidades chamadas fótons. A taxa de fotossíntese depende da energia luminosa disponível, da eficiência dos pigmentos em absorver e transmitir energia luminosa e da disponibilidade de CO2. Quando a folha é iluminada, ela absorve entre 20% a 95% da radiação incidente, dependendo da sua morfologia, da sua coloração e do comprimento da onda. Uma parte mínima será utilizada na fotossíntese, enquanto que o resto irá se transformar em calor ou atravessará a folha. A presença de água equilibra a elevação da temperatura com consequente balanço de calor. Logo, a quantidade de energia absorvida pela folha se torna uma função da energia perdida por radiação, convecção e condução, assim como por sua transpiração.